Oi, boa noite, esperando as pessoas entrarem. Oi, oi. Oi, Lúcia, tudo bom? Então, tô esperando as pessoas chegarem para a gente começar a falar sobre o tema, tá? Vamos esperar mais um pouquinho. E aí? Então, o tema hoje é sobre falar sobre diversidade de gênero, né? E falar sobre diversidade de gênero, eu não queria falar assim muito aleatoriamente, ou de repente falar de assuntos que muitos já sabem. Então eu pedi para que me enviassem perguntas para ser mais direcionado, né, com o público que vai assistir. Então, muitas perguntas chegaram, estão todas aqui anotadinhas. E aí eu resolvi não fazer perguntas e respostas. Oi, Elza. Aí eu resolvi não fazer perguntas e respostas. Acho que ficaria muito chato e tal. Então eu vou falar sobre o tema, mas me baseando nas perguntas que chegaram, tá? Engraçado que eu não pensei que essa pergunta fosse chegar. É interessante, né? Acho que se eu fosse conduzir a live sem essas perguntas, eu não falaria sobre algumas perguntas que estão aqui. Então, achei muito interessante isso. E acho que das próximas, que pelo tema eu já sei que ele vai se estender um pouquinho, né? Então, talvez saia uma outra live, de repente mais direcionada, num tema mais que seja mais difícil de entendimento, ou também vai depender de vocês, né? Eu vou estar sempre me baseando no que chegar para mim de pergunta, tá ok? Então, uma das perguntas foi justamente sobre a sigla LGBT, que aí misturou-se com uma outra pergunta que veio, LGBTQIA+. Que é isso tudo? Que é essa sopa de letrinhas, né? Bem didaticamente, L de lésbica, LG de gay, B de bissexual, T de transexual. Aí a gente vai para outra sigla que veio logo depois dessa, né? Que veio, botaram mais um T, que seria do travesti, Q, queer, vou explicar todas. Queer, I de intersexo, A de assexuado e mais porque temos muita diversidade mesmo. E aí eu quero lembrar que quando nós éramos, sei lá, acho que uns, vamos botar a década de 90, lá na década de 90, 2000 talvez, nós éramos só GLS, né? GLS, pronto, já abarcava todo mundo. Eu costumo dizer que era um guarda-chuvão, né? Oi, Mayara. Úrsula, que saudade. Então, aí era um grande guarda-chuva, né? Que abarcava todo mundo, que eram gays, lésbicas e simpatizantes. Quem eram esses simpatizantes? Os amigos, que não tinham preconceitos, e também aqueles outros que não eram heterossexuais, que não eram cisgêneros, que não era na forma mais tradicional da família tradicional brasileira. Então ele não se enquadrava ali, ele não era hétero, ele não era cis, então ele era o S, né? Ainda não estava muito, vamos dizer, muito disseminado o termo transexual, travesti sim, mas transexual não se falava, intersexo não se falava, queer muito menos, assexuado nem se pensar, né?
na época. Porém, esse S servia para abarcar todo mundo. Aí a gente foi se unindo, se organizando e se percebendo que o S era muito pouco. Até mesmo para se conseguir políticas públicas mais direcionadas, porque é preciso que haja uma união e uma organização para se conseguir qualquer tipo de benefício de políticas públicas, de visibilidade, né? E só se tem qualquer coisa que vier do governo, ele só vai dar se tiver visibilidade, né? Não vai adivinhar também que a pessoa, que aquele grupo que até então não era nem considerado como um grupo, que estava todo mundo junto, GLS, né? Aí começou a subdividir. Aí vieram essas letras todas, LGBT, depois LGBTQIA+. Aí tá, então acho que essa pergunta eu já consegui responder, né? Aqui também, se surgir alguma outra pergunta que eu não tenha falado, também pode postar aí que eu vejo e respondo, tá? Então, aí me disseram assim, tá, mas o que é diversidade? Porque quem perguntou isso não é que perguntou porque não sabe o que significa a palavra diversidade. É porque parece que essa palavra só está direcionada à população LGBT. LGBTQIA+, né? E não é diversidade, é diversidade no sentido amplo mesmo, no sentido literal, de diverso, de muitos. No caso de gênero, porque são muitos gêneros, tem uma diversidade de gêneros. Então, diversidade de gênero, literalmente, não quer dizer nada mais do que isso, tá? Assim como temos diversidade cultural, diversidade de gastronômica, entendeu? Bem literal mesmo. E aí, essa pergunta também é muito interessante. E muitas pessoas, às vezes, têm até medo de perguntar porque acham que pode ofender na pergunta e tal. O que é identidade de gênero? Então, diversidade de gênero, identidade de gênero, eu acredito mesmo que para quem não está, ou não faz parte da população LGBT, ou não está muito inserido nesse contexto, eu acredito mesmo que seja difícil de entender, né? É difícil de entender, porém, quem entrou aqui? Ramalho, Cíntia. Oi, Cíntia. Lilian. Ai, que legal. Boa noite para vocês que chegaram agora. Então, identidade de gênero. Tem uma forma bem didática de explicar isso. Eu vou botar assim. Oi, amor. Então, tem uma forma bem didática. Identidade de gênero. Tá na cabeça. Tá na forma, tá na cognição com que a pessoa se entende, como ela se vê, como ela se percebe. Tá? Joyce, tudo bom? Por exemplo, a criança nasceu como um menino, num corpo de menino, com órgão sexual masculino, corpinho de menino. Porém, lá para os seus, vamos botar aí 4, 5 anos, já é possível da criança se identificar. Não necessariamente porque ela olhou os seus órgãos sexuais e identificou. Eu tenho um pinto e sou um menino. Não, é questão de cognição independente de conhecer o órgão sexual. Totalmente voltado para como ela se enxerga. Nem todos... Aí tá, deixa eu terminar dessa parte aí. Aí a criança olha e se identifica.
Epa, eu sou um menino. Se o que ela está pensando tem a ver com o corpinho dela, tá condizente com o corpinho, ok, ela tem uma identidade condizente com o biológico dela, com o corpo biológico. Perfeito. Sem problema, até aí. Então a menina com o corpo de menina se identifica como uma menina, ok. O menino com corpinho de menino se identifica como um menino, ok também. Porém, aos 4, 5 anos, como eu disse, a criança já pode se identificar e começar a achar que ela ainda não identificou que tem um piruzinho, tá? Que ela tem um órgão masculino. Mas ela se identifica como uma menina. Aí entra a diversidade. Aí entra a questão da transexualidade, que é quando ela se identifica de forma diferente do que vem dizendo o corpinho dela. O que eu quero dizer com isso? Ah, todo transexual ele se identifica aos 4, 5 anos? Não, não necessariamente. Mas pode sim começar pequenininho se identificando, tá? Então, vamos lá. O menino nasceu com um corpinho de menino e não se identifica, ele se identifica como uma menina. É toda uma questão cognitiva, está aqui na mente, ok? Orientação sexual. Orientação sexual a gente costuma dizer que está aqui, no coração. Ou seja, é para onde, como se fosse uma bússola, para onde a setinha do sentimento ou não só do sentimento, mas da questão sexual vai apontar. Se eu sou uma menina e a minha orientação, né, como se fosse uma bússola, se a minha orientação vai para uma outra menina, eu sou lésbica. Se vai para um outro menino, ok, eu sou hétero. E se vai para os dois, ok, também eu sou bissexual. Certo? Então aí a gente já matou 2 perguntas, porque também teve uma pergunta sobre a idade. E quem fez essa pergunta ainda não entrou. Mas eu mando depois, a live vai ficar salva, eu vou mandar para ela entender a resposta que ela queria. Então, voltando, não existe uma idade para falar assim, olha, a partir de tal idade já sabe se é trans, se não é trans. Não existe. Existe que, cientificamente comprovado, que as crianças, a partir dos 4, 5 anos, ela já é capaz de se identificar, tá? E aí ela pode identificar-se sim, a sua identidade de gênero pode não ser condizente com o seu corpinho. O que para ela não quer dizer muita coisa. O problema normalmente são com os pais, né? E aí a gente, é por isso que eu falo que vai dar uma live muito grande, ou melhor, uma outra live, né? Porque é um assunto bem diverso. E bem extenso, na verdade. E aí a gente matou, acho que a identidade de gênero deu para entender. Se alguém não conseguiu entender, pode postar aí alguma pergunta. Identidade de gênero, orientação sexual, ok? A orientação para onde meu libido, para onde o meu tesão, para onde o meu coração vai. Se é para o mesmo sexo, se é para o sexo oposto ou se é para os dois sexos. Ou ainda digo mais, a orientação sexual pode não ir para lugar nenhum. Né? Eu como uma mulher, eu posso não me interessar por nenhuma mulher, por nenhum homem e nenhum homem, nenhuma mulher, e eu ser assexuada. O que também tá tudo bem. Se tá tudo bem para a pessoa que não se interessa por sexo, é óbvio que ninguém tem nada com isso. E aí está tudo bem para ela, tá tudo bem para mim também.
Eu costumo dizer muito isso em consultório. Tá tudo bem pra você? Tá tudo bem pra mim também. Tá, crianças de a partir dos 4, 5 anos, tá? Já se identificam. Aí a orientação sexual é homossexual. O homossexual, acho que é o mais conhecido, né, de todos. Homossexual masculino, feminino, seria o gay, a lésbica. Que mais? Heterossexual, que é aquele que gosta do sexo oposto, que se interessa por sexo oposto. E o assexuado, que eu acabei de falar também, são aqueles que não se interessam por sexo algum. O Wellington, meu primo Fernando, oi. E aí entra a idade novamente, me perguntando sobre orientação sexual. A orientação sexual tem uma idade para ser aflorada, para sair do armário, para dizer, olha, eu sou homossexual, então, olha, eu não sou eu não sou homossexual. Existe? Não, não existe. Não existe. Existe muito mais aquela pessoa que passou uma infância, vamos botar até uma adolescência, sendo orientada pelos pais ou por aqueles que a cria, né? Sendo orientada a gostar do sexo oposto. Oi, Rutinha, tudo bom? Então, a ser orientada para o sexo oposto. E se ela, mais cedo, ela se identificou como um homossexual, bissexual ou assexuada, para ela aquilo ali pode não bater muito bem. E aí ela começa a se reprimir, dependendo de como foi essa criação, ela pode vir a se reprimir e ficar o que se chama, que é popularmente conhecido, ficar dentro do armário, né? E aí ela vai ficar dentro do armário ou casando, podendo vir até a casar com uma pessoa do sexo oposto, se relacionando com a pessoa do sexo oposto, porque é onde ela teria menos conflito familiar, né? E provavelmente não sendo muito feliz, né? E aí você fala assim, ah, não, mas eu conheço um que... Também tive essa pergunta aqui. Eu conheço um amigo que ele só foi se descobrir homossexual com 50 anos, com 40 anos. Acontece? Ele pode ter saído do armário com essa idade, né? Ele pode realmente ter se descoberto com esta idade. Porque dependendo de como a gente é criado, os pais de repente não têm essa noção do quão influente ele é na vida de uma criança. A criança consegue reprimir, o adolescente consegue reprimir sim, e até acreditar que a orientação sexual dele é heterossexual. E aí, depois de algum acontecimento, às vezes depois do falecimento dos pais, vir a sair do armário. Isso pode acontecer sim, né? Mas, enquanto a idade, de fato, não existe uma idade que possa se dizer essa idade é a propícia a falar para os pais, é com essa idade que se descobre. Lucas, Rayane, tudo bem? E aí, então tá, acho que essa pergunta também já respondi, né? Então aí a gente vai pra... assim... Transsexual. A transexualidade, acho que ela está sendo falada muito mais agora, né? Ela já existe, obviamente, desde muito tempo, porém a conversa, a discussão, a busca por políticas públicas, direitos e tal, isso tudo está sendo relativamente novo, e novo principalmente para quem não tem acesso à comunidade LGBT, né? Tem um amigo, tem um irmão, tal, mas não está ali dentro,
né? Para saber como funciona direitinho isso tudo. Então, o que pode acontecer? Você pode confundir um transexual com uma travesti? Pode. E como se distingue? Não tem a menor necessidade de distinção, né? Lúcia... Tá, estamos falando sobre isso agora. Oi, Gilmar. Então, a transexualidade é aquela pessoa que, como eu expliquei lá atrás, nasceu com sexo biológico feminino, por exemplo, e pode ser depois dos 4, 5 anos ou mais velho, se descobre mulher. Peraí, nasceu com sexo, até eu ajudo me confundo. Nasceu com sexo feminino, sexo biológico feminino, né? A vagina, os peitinhos podem crescer e tal, mas enquanto criança tá com a vagininha ali, é menina. Porém, se identifica como homem. Então, é um homem trans, um homem transexual. Ok? Ok. Aí, isso também serve para a mulher trans. Nasceu com sexo masculino, nasceu com o órgão masculino, porém, ela se identifica como uma mulher. Aí é uma mulher trans, uma transexual mulher. Até aí, acho que tá dando para levar, né? Então, aí ela cresce, né? Ela cresce e começa, aquelas que têm possibilidade, procura fazer toda a transformação, que não é nada glamurosa, tá? É preciso que se fale isso. Não é nada glamurosa, muitos processos de médico, medicalização, hormonização, terapia, porque não é muito fácil, aceitação, inicialmente aceitação de si próprio, depois tem toda uma questão familiar, questão social e tal. Tá tudo bem, Gilmar. E aí, tá, ela vai fazendo a transformação, porém tem um detalhe, que é o que confunde muito as pessoas. É necessário que se faça resignação de sexo? O que é isso? É fazer a transformação do órgão genital. Não é necessário fazer, tá? Não precisa tirar o pênis e fazer a vagina, fazer a vulva lá toda direitinho. Não é necessário. Assim como assim como vice-versa, não é necessário fazer a resignação tirando a vagina e colocando um pênis, que também não é nada simples. E muito provavelmente, por conta dessa cirurgia que é hiperinvasiva, muitos não fazem essa transformação, mas faz toda a transformação corporal, né? A maioria faz toda essa transformação corporal com hormônios e tal, medicações. Porém, Lúcia, consegui responder a sua pergunta? O que define? Aqui, ó. Eu olho no espelho e aquele corpo não condiz comigo, tá? Eu olho no espelho e, digamos que eu fosse um homem trans, eu olho no espelho e esse seio não é meu. Eu não consigo me ver vestida com esta roupinha, usando sutiã. Não. Eu não quero usar o meu órgão genital, tá? E aí eu sou um homem trans. O mesmo vale para mulher trans, tá? É um homem que se olha no espelho e não se identifica. Aí vai fazer todo o processo. Ok, fez todo o processo, não necessariamente fez a cirurgia, isso tem que ficar claro. Aí o que difere da travesti? Travesti, eu preciso dizer que é mais ou menos parecido. Peraí, tem uma pergunta. Será que esse processo se dá ainda no útero? Ruth, não.
Não, porque ele precisa ter a cognição já desenvolvida, tá? Você está perguntando se a transexualidade ela pode acontecer no útero. Não. Cientificamente ainda não tem nada comprovado porque precisa que a cognição já esteja desenvolvida. Oi, Cunha! Tudo bom? Porque ele precisa a identidade ela é totalmente mental, entende? Então, tanto que ela só vai acontecer quando a criança tem condições de olhar e ver que ela gosta mais de brincadeira ela é uma menina, mas gosta mais de coisas de menino, gostaria de estar vestida sempre com short, sem camisa, não gosta de lacinho na cabeça. Então, isso precisa que a cognição esteja já um pouco desenvolvida, o que se dá por volta dos 4, 5 aninhos. Tá bom? Respondi, Ruth? Então, e aí... Peraí, onde parei? Ah, sim. Aí a gente vai... fez tal... Aí a travesti, a gente parou na travesti. A travesti, ela também gosta de se vestir como uma mulher. Ela se entende como uma mulher, porém, ela não tem nenhum problema com seus órgãos genitais. Entende? Me fiz entender? A transexual, ela não reconhece os órgãos genitais. Não necessariamente tem que fazer a cirurgia. Porém, a travesti não tem nenhum problema com isso. Ela gosta da aparência, entende? Ela gosta da aparência feminina. Então ela vai se vestir como uma mulher. Muitas são assim 24 horas mulher. Ou tem uma ou outra, até eu conheço uma que em casa não liga, fica como uma aparência de homem. Mas ao sair à rua ela prefere estar vestida como uma mulher. E são homossexuais, a maioria, não podemos nunca fechar todo mundo dentro de um quadradinho, sabe? Homossexual é homossexual, toda travesti é homossexual, não. Eu tô dando assim uma generalizada para que todos tenham uma noção, tá? De como funciona. Porém, se por acaso esbarrar com uma travesti que fale pra você, não, eu sou hétero, aí vai falar, Marleide me ensinou errado. Não, a Marleide não ensinou errado. A Marleide só tá dando uma visão geral. Agora, nós estamos falando de seres humanos, né? Peraí, Cíntia, qual a diferença entre uma pessoa que possui transtorno dismórfico corporal para a transexualidade? Os dois necessitam de terapia ou não? Tá ok. Deixa eu só acabar de explicar a questão da travesti e já respondo isso, tá? E aí, a travesti, ela só não tem nenhum problema com seus órgãos genitais. Inclusive, os usa para a relação sexual, tá? Ela tanto penetra como ela vai ser penetrada, sem nenhum problema. Agora, a religião pode interferir na ideologia de gênero? Epa, peraí, aí a gente tem outra questão. A gente vai falar eu tô falando que esse tema vai gerar outra live. Ideologia de gênero não existe. Eu vou explicar. Então, aí a travesti e tal. Existe travesti homem? Na literatura, a gente não encontra. Porém, na prática, a gente encontra. Aí são aquelas mulheres que não gostam muito de mostrar os seios, andar com uma faixa e tal. Só que aí, mas também não tem nenhum problema com seus órgãos genitais, entende? Ela só gosta de parecer mais homem. Mas a gente pode, como não é muito falado, não é muito exposto, a travesti é muito mais conhecida, né? Todo mundo conhece uma travesti e normalmente são as travestis. Os travestis a gente normalmente encara como uma lésbica, o que é chamada de
tô falando popular, aquela caminhoneira, aquela bem machão, né? Tá rindo, Gilmar? Mas não é assim? É aquela mais machão, assim, e tal. Então, na dúvida, se é que isso precisa ser falado, né? Ninguém chega numa reunião, numa festa, numa sala de aula e fala: oi, prazer, meu nome é Marleide, eu sou lésbica. Ou então: oi, Marleide, tudo bem? Meu nome é João, eu sou travesti. Ninguém fala isso, né? Como também ninguém chega: oi, meu nome é Marleide, eu sou hétero. Ninguém fala isso. Porém, se há alguma necessidade, o que é feito? Pergunta-se, né? Perguntando educadamente, não existe nenhum problema e ninguém vai se sentir ofendido em responder. Sinceramente, a identidade de gênero é uma coisa muito particular, né? Ela só é muito necessária na questão social das transexuais e das travestis, mas por conta delas mesmo, até pessoal mesmo, porque vai num hospital, vai numa clínica, vai em algum lugar que tem que apresentar a identidade, aí, dependendo se ela já fez a ratificação na identidade, aí não tem muito problema, mas ainda tem algumas que não fizeram, muitas, né, que não fizeram, então existe realmente uma questão aí em que há necessidade de se falar. Porém, se alguém tem a curiosidade, conhece, tem um pouquinho mais de intimidade, pode perguntar, não vai ter nenhum problema nisso. E aí a Cíntia veio me perguntar se o transtorno dismórfico corporal para a transexualidade, qual a diferença? Tá. Ô Cíntia, o transtorno dismórfico corporal, melhor dizendo, a transexualidade ela é muito específica. Ela foge do transtorno porque você não tem... já é comprovado que não é nenhum transtorno. Então é tipo assim, eu me vejo com aquele corpo, entende? Eu sei que eu tenho, digamos que eu fosse um transexual homem, eu sei que eu tenho meus seios, eu sei que eu tenho vagina, eu sei que eu tenho as feições femininas, porém eu não gosto, eu não quero, eu preciso mudar. Eu vou fazer de tudo para mudar. É diferente de que tem transtorno, por exemplo, e é muito magro, né? Muito magro, se enxerga gordo. E aí essa pessoa acaba fazendo uma dieta rigorosíssima para emagrecer porque se enxerga gordo. Entende? Parece que é quase que uma disfunção ótica, o transtorno dismórfico corporal. A gente pode fazer essa comparação. Entende? E a identidade de gênero, não. A identidade de gênero, eu enxergo meu corpo exatamente como ele é. Eu só não quero. Eu só não gosto. Te respondi, Cíntia? Acho que você pergunta alguma coisa também sobre terapia, né? Isso. Se necessita de terapia. A transexualidade, o transtorno dismórfico, claro, né? Você é psicóloga, você sabe disso. O transtorno dismórfico precisa, sim, da terapia. A transexualidade, ela é recomendada a terapia por tudo que gera em torno da transexualidade, não pela transexualidade em si. Consigo me fazer entender? É o preconceito que a pessoa sofre, é a discriminação quando começa a fazer o tratamento, o processo de hormonização, entende? É a família, é o trabalho, a dificuldade para encontrar um emprego, são todas questões periféricas à transexualidade, não por conta da transexualidade em si. Respondi, Cíntia? Se não tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui de novo, tá? A religião pode interferir na ideologia de gênero? Então, eu falei que não existe ideologia de gênero, né? Por que não existe ideologia de gênero? A ideologia de gênero, esse termo,
Ah, de nada. A ideologia de gênero, ela veio, a princípio, foi por conta de quererem fazer a educação sexual. Teve todo um estudo, né, que foi levado para o Ministério da Educação e tal, e que queriam fazer a... Tô explicando, peraí. Que queria fazer a educação sexual nas escolas, né? Por quê? Teve aquele problema de que... Aí teve esse problema falando que não, a escola não tem que se meter nisso, quem faz a educação sexual é a família. Mas não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Porque muitas crianças, a maioria do tempo, fica na escola, né? E a família em si não tem aquele tempo ou não tem o conhecimento para sentar com uma criança e explicar da forma em que ela consegue entender, da forma didática que os professores conhecem essa forma, né? E aí, quando vai passar isso para a criança, vai passar para a criança com todo o conceito, não vou nem falar preconceito, tá? Mas com todo o conceito familiar, que é legal. Mas a criança precisa também ter outras visões. A escola passaria isso generalizadamente. E aí a família pode direcionar, talvez, né? Mas ela não ficaria totalmente ignorante no assunto, como acontece em muitos casos em que a família não dá conta de ensinar e a escola não faz, porque tentou não, ela, em alguns lugares ela é impedida de fazer, em alguns estados, municípios e tal. E aí, a ideologia de gênero, ela veio da onde? Inicialmente ela veio da Igreja Católica, que eu ia usar o termo plantou, mas não é plantar. Ah, tá, obrigada. Não é plantar, mas a Igreja Católica, e depois veio a protestante e tal, não concordando que a escola fizesse essa educação sexual, porque estaria, na concepção deles, estaria estimulando a homossexualidade, a transexualidade, né? Então, eles falaram que isso seria uma ideologia da população LGBTQIA+, em conformidade com alguns partidos que são favoráveis ao apoio à população LGBTQIA+. E aí eles estavam querendo fazer a cabeça das crianças para que se tornassem transexuais, homossexuais e tal. E aí então essa nomenclatura, ideologia de gênero veio da igreja. Isso não existe. Entende? Oi, Vanessa, tudo bom? Entende? Então a ideologia de gênero ela não existe. Isso aí foi criado pelas igrejas. Justamente para quem? Para as famílias, terem um apoio quando ela se torna contra que haja essa educação sexual nas escolas. Entende? E aí, como que a gente pode conduzir isso mais? Tá faltando falar o quê? Gente... Eu já falei de transexual, travestis, intersexo. Intersexo talvez seja uma das mais antigas, que todo mundo conhece, porém mudou de nome, né? Eram os hermafroditas, eram conhecidos como hermafroditas. Lembra? Alguém já ouviu falar? São pessoas que nascem com os dois órgãos genitais. Os dois órgãos genitais. Mas não os dois desenvolvidos da mesma forma. Um é mais desenvolvido, um pouquinho mais desenvolvido que o outro. Me fiz entender?
Às vezes a vagina pode estar mais desenvolvida do que o pênis, ou vice-versa, tá? E aí, antigamente, eram os pais que decidiam, praticamente assim que nasciam, essas crianças que nasciam hermafrodita, os pais decidiam se iria ser menino ou se iria ser menino. Aí fazia a cirurgia de correção. Muitas vezes se optava pelo órgão mais desenvolvido, né? Se o piruzinho, o pênis, fosse mais desenvolvido que a vagina, aí os pais e até a equipe médica da época pensava o quê? Não, então vai ser um menino, então vamos fazer a cirurgia e ali vai ter só um piruzinho. Ok? Hoje não é mais assim. E que bom que não é mais assim. Porque muitas dessas crianças que, quando bebê, fizeram a cirurgia, nasceu hermafrodita, aí a mãe, vamos supor, optou para que seja uma menina e fizeram a cirurgia retirando o pênis, essas crianças se identificavam como homens. E aí, a gente pode dizer até que foi uma transexualidade direcionada, porque ela cresce, fez a cirurgia, estava lá com a vagina, mas ela não se identifica com a vagina. Com seus 4, 5 anos ou mais velho, ela não se identifica com aquela vagina. E aí ela vai fazer toda a hormonização para entrar no processo de transexualidade e se tornar um homem. Então, o que ficou um protocolo? Ficou meio protocolado que vamos esperar essa criança crescer um pouquinho mais e ver qual é a identidade de gênero dela. Por isso que lá atrás eu disse que com 4, 5 anos ela já identifica, né? Aí essa criança cresce e ela é mais feminina, ela gosta mais das coisas de menina, então vamos fazer a cirurgia e fazer a retirada do pênis. Ou vice-versa, né? Ela gosta mais das coisas masculinas, ela é mais masculinizada, e aí vamos fazer a cirurgia para retirada da vagina, né? Alguma pergunta em relação a isso? A intersexo? Não? Tô esperando. Tá tudo tranquilo até aqui? Então tá. E aí... Nossa, foram muitas perguntas, né? Tem pergunta aqui? A postura dos pais, né? A postura dos pais é muito importante. Eu posso trazer um exemplo, mas a princípio, o que é orientado aos pais? A criança, ela quando se identifica sendo do sexo oposto ao que ela nasceu, a orientação é: não adianta ficar, se é uma menina, ficar colocando lacinho rosa, mochila rosa, sapato rosa, de saltinho, de vestidinho, babadinho, coraçãozinho. Não vai mudar. Não vai mudar, tá? Agora, também não há necessidade de já masculinizar a criança só porque ela se identifica como um homem trans ou um menino trans, né? Que na verdade ela nem sabe o que é isso. Ela só se identifica como um menino. Nasceu como uma menina, mas se identifica como um menino. E aí, você não precisa masculinizar. O aconselhável é uma coisa mais neutra, tá? Não precisa deixar, se for uma menina, o cabelo comprido, aqueles brincos e lacinhos. Corta um pouquinho o cabelo, para a criança não sofrer, porque a criança sofre, entende? Eu tô vendo as perguntas. As crianças sofrem, então corta um pouquinho o cabelo, não precisa botar o cabelo baixinho, mas corta um pouquinho,
não precisa fazer maquiagem levezinha, porque é uma menina, pintar a unha. Ele não quer, é um menino, ele se sente um menino. Então vamos respeitar. A criança precisa ser respeitada? Sim. Isso vai evitar muito mais conflitos familiares, conflitos emocionais futuramente. Ok? E aí, a postura dos... fiquei de dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Vocês conhecem, não sei se já ouviram falar, em Maria Joaquina. Ela é uma patinadora que hoje, se eu não me engano, está com 12 anos. É uma patinadora da seleção brasileira de patinação. É uma menina trans, né? Teve diversos problemas, óbvio, como todo transexual passa por problemas parecidos de preconceito e tal. Não tentaram barrar a participação dela nas Olimpíadas, depois de tanta comoção e tal, a população LGBT se movimentou e no final ela participou. Graças. Mas qual foi a diferença? Os pais. Porque quando ela se identificou como uma menina, os pais a apoiaram. Não fizeram com que não vai se vestir como homem, vai ser um homem, vai brincar de bola. Não fez nada disso, entende? Eles conseguiram manter a sanidade mental desta menina perfeita. O problema dela era para fora de casa. Dentro de casa ela tinha apoio, ela tinha acolhimento. E está sendo, né? Porque ela só tem 12 anos, se eu não me engano. 12... Acho que ela está com 12, 13 anos. Ela é uma menina ainda, né? Mas só de saber que tem o apoio dos pais, isso já gera para ela uma satisfação, um acolhimento, um conforto emocional muito grande, né? E aí, mais alguma pergunta sobre intersexo? Já falamos de transexualidade, travesti, intersexo, que são os antigos hermafroditas, crianças trans. Alguma outra pergunta em relação a isso? Então vou seguir, tá? Se caso lembrarem aí de alguma pergunta, pode postar que aí eu volto, sem problema. Não binário, fluido, sexo fluido. O queer, a letra Q de LGBTQIA+, né? E eu já falei, os intersexos. E o queer? O queer é o mesmo que o gênero fluido, é o mesmo que o não binário. Esse pode ser o mais... o mais desconhecido de quem é hétero, será? Quem são? São aqueles que não se identificam nem com um nem com o outro. Oi, Cíntia, tudo bem? São aqueles que não se identificam nem com um sexo nem com o outro. Muitas vezes é confundido com aquela pessoa que não sabe o que quer, sabe? O queer, o sexo fluido, o não binário, é aquele que não se identifica nem com um sexo nem com o outro. Ele hoje pode estar saindo vestido de mulher, maquiado, todo produzido, como amanhã ele pode estar saindo, não tá afim de botar roupa de mulher, não tá afim de se maquiar, e aí não bota peruca, muitos usam peruca, mas pode não usar e sai como homem. Isso não é
nenhum transtorno, como já me perguntaram também aqui, se era transtorno de não se identificar. Não está pré-estabelecido que a pessoa tem que se identificar, tá? Não existe a necessidade de se identificar com um ou com outro. Eu me identifico. Acho que não temos nenhum não binário aqui na live. Então acho que todos nós aqui nos identificamos. Também não vejo... tem uma trans. Não temos nenhum problema com identificação. Porém, existem pessoas que não querem, não se sentem, não têm vontade, não se identificam totalmente com o sexo ou totalmente com o outro. Ele é um não binário, tá? Então, andrógeno, era essa palavra que eu queria lembrar. São muitas vezes confundido com andrógeno, porque quando não está muito caracterizada como uma mulher, pode ficar meio dúbio, é uma mulher ou é um homem? Né? Que as pessoas gostam de rotular, não é isso? Então, é uma mulher ou é um homem? O que é? Pode ser uma pessoa não binária. Num dia tá muito feminina, muito mulheríssima, e no outro não tá muito afim. Aí às vezes passa um batom, e às vezes não. E aí, como ela já fez a sobrancelha, já tem o cabelo cortado um pouco mais afeminado, um corte mais feminino, sai na rua de short, camiseta, a pessoa fica meio que na dúvida, né? Porque voltamos à questão de rotular, né? E aí você pode identificar talvez como um não binário. Eu quero deixar claro novamente que não precisamos rotular ninguém, não precisamos pôr ninguém dentro de uma caixinha ou de um quadrado. Porque todas essas questões não diz respeito a ninguém além da própria pessoa. Né? Aí por que então está se fazendo uma live sobre isso, já que não me interessa? Talvez seja... Yasmin. Tudo bom, Yasmin? Talvez seja importante para as pessoas saberem que fulano é homossexual para saber tratá-lo. Por que eu gosto de explicar? Eu falo até, inclusive, que eu não sou uma pessoa muito paciente, acho que muitas pessoas que estão aqui me conhecem, tem amigos aqui na live, sabe que eu não sou uma pessoa muito paciente. Porém, em relação a preconceitos, quando ele parte do princípio da ignorância, no sentido literal da palavra, por desconhecimento, eu sou muito paciente em explicar. Eu não tenho problema nenhum de explicar tintim por tintim, porque muitas vezes o ato do preconceito, de uma atitude preconceituosa, um comportamento preconceituoso, ele parte do desconhecimento. Então, ok, não tem nenhum problema em explicar nada. Pode perguntar 10 vezes a mesma coisa. Eu trabalho com isso, eu gosto dessa pauta, entende? Então não tem nenhum problema. O que eu gosto de falar tem dúvida? Conhece alguém da população LGBT? Pergunta. Tem gente da própria população LGBTQIA+, que não entende muitas vezes algumas questões, sabe? E aí a gente se pergunta, não tem nenhum problema. Assim como eu, até em algum local que eu postei perguntando se as pessoas tinham alguma dúvida, eu deixei bem claro que pode ter alguma pergunta que eu não saiba. E aí eu vou procurar saber e aí eu vou responder sem nenhum problema. Tá? Não é porque eu estou falando sobre que eu sei tudo. Não sei. Né? Então, uma outra coisa que é bem importante deixar claro, é isso. Não é porque a pessoa por exemplo, travesti,
que ela é homossexual. Generalizando, a maioria é homossexual. Mas nada impede que ela seja heterossexual, porque o travesti, ele está falando da aparência. A aparência é feminina. É um homem que gosta, que tem prazer em se vestir como uma mulher, em se mostrar como uma mulher, em saber que a sociedade está reconhecendo como tal, ou pelo menos bem afeminado, né? E aí, o que vai acontecer na cama já são outros 500, como dizia minha avó. Já são outros 500. Não tem muita questão, a cama, o sexo, o relacionamento sexual com a aparência, tá? Por isso a gente sabe, consegue distinguir o travesti da transexual. Aí, mas na aparência você pode até ficar um pouco na dúvida. Se isso for muito importante para você, né? For mudar a sua vida, pergunta. Perguntar com educação será respondido com educação, eu tenho certeza disso. Tá? E aí a gente tá partindo já pro finalzinho. Alguma pergunta a mais? Eu acho que eu consegui responder muitas perguntas. Só que conforme a gente vai falando, pode ser novidade para muitas pessoas, e aí pode surgir muitas dúvidas, né? Se tiver algum tema mais específico que queira que seja falado, a gente pode abrir uma live posteriormente e falar sobre isso, tá? Acho que eu falei sobre tudo. Mais alguma pergunta? Não? Essa live vai ficar salva. De repente foram informações demais. E aí, se quiser voltar e lá dar uma olhadinha. Se quiser me perguntar no privado também, nenhum problema, tá? Quiser me mandar no direct, no WhatsApp, não tem nenhum problema quanto a isso. E acho que a gente pode encerrar por aqui, já que ninguém mostrou nenhuma dúvida, ok? Então tá ok. Um beijo e até a próxima.